19h06, estamos de volta aqui na sua tela. E olha só, um assunto que os produtores rurais estão pesquisando mais é sobre a recuperação judicial em caso de excesso de endividamento. Para esclarecer se este é um bom caminho, a gente vai até Porto Alegre conversar com o nosso analista jurídico, Ricardo Afonso. A gente quer saber o que você recomenda para os produtores nesse caso aí de endividamento. Boa noite, bem-vindo, Ricardo. Boa noite, Kelly. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Esse tema está fazendo parte de todos os debates nos eventos, nos fóruns de direito agrário e onde se discute aí soluções para a crise do agricultor. Tem esse tema, se o produtor rural, pessoa física, pode requerer a recuperação judicial, a antiga concordata, né, que nós tínhamos esse nome, muitos dos nossos telespectadores ainda lembram da concordata. E essa grande polêmica tem havido porque a jurisprudência anda de um lado para o outro, em alguns casos permite, outros casos não permite, e o grande tema é o seguinte, que o Código Civil diz que o produtor rural, pessoa física, se equipara ao empresário. Mas a lei de recuperação judicial de falências, ela exige para isso que o produtor rural esteja inscrito no registro de comércio há pelo mínimo 2 anos antes do pedido de recuperação judicial. E quase ninguém, produtor rural, pessoa física, está inscrito no registro de comércio, até porque se ele se registrar no registro de comércio, ele tem o ônus e o bônus deste fato, porque aí ele passará a ser pessoa jurídica e ele deixará de ter muitos benefícios fiscais que a pessoa física tem. Então, se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Então é uma situação complicada dessa discussão. Mas os tribunais têm se baseado, têm fixado, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, da exigência dos 2 anos. Essa é a grande discussão. Se precisa realmente estar 2 anos registrado, tem que comprovar os 2 anos ou não é necessário, isso é uma mera formalidade. O Superior Tribunal de Justiça tem definido que há necessidade real de que ele comprove que está há 2 anos registrado na junta comercial, como se dizia, como sempre se disse. Isso impossibilita, então, aí a recuperação, o pedido de recuperação judicial dos produtores rurais em todo o país, porque ninguém está a sua quase totalidade não tem esse registro. Mas também eu questiono, e tenho questionado nesses eventos, onde eu sou convidado para palestrar ou para debater sobre o assunto, se fosse permitido, se seria uma solução para o produtor rural. O que eu vejo é esta dificuldade, porque mais de 90% dos produtores rurais que têm problema de endividamento são médios produtores aí que estão com valores aí 10 milhões, 15 milhões, de 5 a 15 milhões, 20 milhões de passivo. E esse passivo, normalmente, ele está ou com alienação fiduciária ou com hipoteca, com garantias que que essas dívidas não serão beneficiadas pela recuperação judicial. E, além disso, os produtores não têm a cultura para esse tipo de assunto, porque o processo, como está na lei hoje, ele é muito burocratizado, ele tem uma série de exigências que, além de ser difíceis serem atingidas, existe aí também o custo desse assunto, porque tem um administrador, né, judicial, vai ter aí o comitê de credores, isso tudo é uma coisa que realmente, no meu entender, inviabiliza para mais de 90% dos produtores rurais, pessoas físicas, a possibilidade do pedido de ou a utilização da recuperação judicial como uma solução para si mesmo. Então, o que eu tenho defendido nesses eventos é que, primeiro, nós temos que ter um regime próprio tributário para o produtor rural. O produtor rural não pode continuar exercendo a atividade como pessoa física da maneira que está, pela pretensa ou pelo possível benefício fiscal que isso significa. Nós temos que criar um regime próprio para o produtor rural, onde haja um regime tributário próprio, respeitando as características e as condições da atividade, para aí sim ele
possa se estabelecer como pessoa jurídica, separando o seu patrimônio pessoal do patrimônio da atividade, que isso é um absurdo que hoje acontece. A mesma caneta que paga o cheque da empregada doméstica da luz de casa, paga o tratorista. Então isso tudo tem que ser separado, tem que ter um regime próprio tributário e a partir disso, desse grande sistema que se criaria ao produtor rural, nós poderíamos aí sim, numa simplificação da legislação de recuperação judicial, dar-lhe a condição de que acessasse a ela e realmente, a partir daí, ele tivesse esse escape aí, esse fôlego nas épocas de crise são muitas. E, evidentemente, antes disso tudo, teria que ter o seguro agrícola, teria que ter também a questão do crédito e outras coisas mais que permitam ao produtor, como a lei determina, que permitam ao produtor ter o mínimo de segurança na atividade. Então, tudo isso precisa muita coisa para ser mexida e espero que esse novo ministro da Agricultura, que está aí sendo comentado, que ao menos traga esse assunto para a discussão e auxilie que esse quadro se modifique. É com você, Sueli. Kelly. Obrigada, Alfonsinho, pelos esclarecimentos, sempre trazendo informações importantes para os produtores e para a gente aqui também. Muito obrigada, uma boa noite.